Oi, amados! Bom dia! Tudo bom? Como é que vocês estão, amados, queridos, preciosos? Feliz quarta-feira! Hoje é quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Michel. Lida, Vitória, Kelly, bom dia, queridos. Vamos entrar aqui na live. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Que seja um dia de muito perdão, queridos. Deixa o perdão fluir do seu coração, deixa o amor fluir do seu coração, queridos. E fique sempre firmado em Jesus. Queridos, amados, preciosos, mantenha-se firme, que essa também seja uma quarta-feira onde você intencionalmente vai buscar mais a Deus, vai buscar Senhor nas orações, vai buscar a palavra de Deus, vai declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Que essa não seja uma quarta-feira comum na sua vida, queridos, mas que essa seja uma quarta-feira extraordinária, com grandes notícias chegando, com alegria chegando na sua vida, no seu coração, com renovo do Senhor chegando para você e para os seus. E hoje, queridos, nós vamos falar exatamente isso, sobre renovo, sobre Deus que renova as nossas forças. A gente encontra várias passagens sobre esse assunto e hoje nós vamos ver em Isaías 40, do versículo 28 até o versículo 31. E de repente você está em um momento da sua vida que você está precisando desse renovo, desse descanso, dessa força novamente, desse sopro novamente para continuar a semana, para continuar o seu mês, para continuar o seu dia, ou sem prazo, para simplesmente se levantar e ter esse renovo e ter essa força novamente que você estava até pouco tempo atrás. E de repente hoje você está sentindo aí abatida, triste. Levante a cabeça e você vai receber essa palavra no seu coração. Saiba que você pode levantar sua cabeça porque nós somos justificados por Cristo Jesus. Você pode andar com a sua cabeça levantada porque está tudo bem. Você está em paz com Deus. Declara onde você está. Eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus, eu estou em paz com Deus, está tudo bem. Nunca é tarde demais para você se jogar nos braços amorosos do Senhor Jesus. Ele que faz um convite diariamente para a gente. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Queridos, amados, preciosos, vamos fazer a nossa oração, depois nós vamos nos aprofundar nessa palavra. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Aproveito para mandar um beijo para a Dona Andina, que eu sei que nesse momento ela para tudo e coloca as mãos no coração para orar. Um beijo no seu coração, minha querida. Um beijo. Bom dia, Lalazinha, Ana, Simone, Rogério, Roselene, quanto tempo, minha querida. Que bom você aqui com a gente. Deus te abençoe também. Salve, Snickers, Manuela. Bom dia, queridos. Giovanni, bom dia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque em paz nos deitamos, em paz nos levantamos e somente o Senhor nos faz andar em segurança. Pai, obrigada por ser aquele que abençoa, protege e guarda a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. Obrigada por ser aquele que não deixa um só para trás. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que não falha nunca. Agradecemos, Pai, pelo Teu favor sobre a nossa vida. Agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nunca solta a nossa mão. Queremos, Pai, entregar esse dia em Suas mãos e dizer que nós descansamos, na certeza de que sabemos que o Senhor já cuidou de tudo, que o Senhor já está no nosso futuro, o Senhor sabe de todas as coisas. E nós nos alegramos nessa certeza, Pai, na paz que excede todo entendimento, na alegria do Senhor que nos renova a cada dia, na alegria do Senhor que é a nossa força. Nós nos alegramos pela Sua paz, Pai, que toma conta de todo o nosso ser. Ajude-nos, Pai, a cada dia, Pai, a nos alegrarmos com esse dia que está começando agora, Pai. Uma página em branco na nossa vida.
O ontem já foi, já é passado. O amanhã ainda está por vir. E hoje é o que nós temos. E nós nos alegramos, Pai, no hoje. E ajude-nos, Pai, a valorizarmos essa página em branco. Ajude-nos a darmos o melhor, a fazermos aquilo que realmente agrada o Senhor, agrada o seu coração, Pai. Ajude-nos, Pai, a eliminar as inúmeras distrações que vêm para nos tirar do foco. Ajude-nos, Pai, a eliminarmos, Pai, as vozes de distração e a focarmos na voz do Senhor, nos encorajando, nos incentivando a avançarmos com coragem e ousadia. Que o desespero do próximo, Pai, que as palavras que os outros estão falando não nos afetem, Senhor, mas sim que a gente se deixe tomar, Pai, completamente, absolutamente a nossa mente, nosso coração, por aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, por aquilo que o Senhor diz que nós somos. Obrigada, Pai, pelo seu favor que nos segue incansavelmente. Obrigada por nunca, nunca, nunca desistir de nós. Obrigada por sempre bater na porta do nosso coração, nos convidando a aceitar o convite, Pai. E assim como está escrito, a gente ouve, abre a porta do nosso coração e o Senhor entra e ceia conosco. E nós ceiamos com o Senhor. Pai, obrigada por tudo. Ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas acima de tudo o som que sai do nosso coração. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te honramos, nós te bendizemos. E que toda a nossa oração, Pai, agora e para sempre, seja feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos, tudo bom? Whitson, Márcia, Priscila, Ana, Isabel. Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia maravilhoso, alegre, feliz, próspero, abundante, cheio de boas notícias, onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida hoje. De repente, queridos, ontem não foi exatamente como você planejou, anteontem também não, de repente a semana começou aí com notícias pesadas. Mas, queridos, Deus nos convida para que a gente renove a nossa força nele todos os dias, a todo momento e a todo instante. O Senhor nos convida para esse lugar de quietude. O Senhor nos convida para esse lugar onde nós entregamos tudo aquilo, a dor, a lágrima, a angústia, a aflição, que a gente entregue tudo nas mãos do Senhor. E a gente siga a nossa vida na certeza de que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. E a Bíblia também nos diz, queridos, que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Tudo o quê? Tudo. Tudo é tudo. Não é fora dele, é nele. Nele, naquele que nos fortalece. Então, queridos, saiba que o Senhor é aquele que nos fortalece, nos dá vigor, nos dá novo ânimo, transforma o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. E você pode renovar as suas forças hoje. Como eu falei lá no início da live, de repente você está cansado, precisando aí de um empurrão para terminar essa semana, para terminar esse mês, para terminar esse ano. Ou sem prazo, você simplesmente está aí numa situação que você está prostrado, não tem ânimo. Você fala, Senhor, eu não tenho ânimo nem para sair da cama, Senhor. Senhor, eu não tenho ânimo para falar com ninguém. Senhor, eu não tenho ânimo, Senhor, para fazer as coisas que o Senhor colocou no meu coração. Então, querido, se alegre, porque essa palavra é para você. Deus não erra em endereço. Então, se alegre na palavra de Deus que entra no nosso coração. Ela renova a nossa força, queridos. E você pode se alegrar, mesmo que você esteja passando por esse momento agora, de muita dor, onde algo aconteceu e você está nesse momento de dor, de tristeza. Você pode, aí mesmo onde você está, falar, Senhor, nunca solte a minha mão. Senhor, eu estou aqui para o Senhor. Senhor, renova a minha força nesse dia. Senhor, eu quero ter alegria de novo, Senhor, nos meus dias. Senhor, renove o ânimo, meu ânimo nesse dia, Senhor. Senhor, estou aqui. Esteja sempre aqui comigo também, Senhor. O Senhor é bem-vindo na minha vida, o Senhor é bem-vindo no meu coração. E a Bíblia nos diz, queridos, que o Senhor nos guia todas as coisas. O Senhor nos guia toda a verdade. E a Bíblia também nos ensina que não há nada oculto
que não venha a ser revelado. É claro que muitas vezes aquilo que nos é revelado nos causa uma certa tristeza, dor, fala, nossa, eu não podia imaginar isso dessa pessoa, ou até imaginava, mas a pessoa se excedeu, a pessoa foi além. E você fala, Senhor, por mais que eu esteja aqui nessa tristeza momentânea, como a palavra diz, é momentânea, queridos, a gente não deve fazer morada, esse é um lugar de passagem, a gente vai, se entristece, mas a gente segue a nossa vida, a gente não faz uma casa, uma morada, a gente não finca ali as estacas, queridos, aquilo ali é um lugar de passagem, onde você sente, você entende aquele sentimento e você se levanta e você continua, continua e continua. Um tijolinho por vez, um dia de cada vez. E você continua. Não pare, queridos, simplesmente avance. Avance com coragem, com ousadia, assim como Deus nos diz lá em Josué 1:9, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então, Deus está aí com você, queridos. E Deus não só está aí com você, como Ele quer transformar o seu pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Ele quer que você saiba que você é visto, notado, amado por Ele, vista, notada e amada por Ele, o Senhor soberano sobre todas as coisas. E, queridos, vamos nos aprofundar então nessa palavra que a gente encontra lá em Isaías, capítulo 40. Eu vou ler do versículo 28 até o versículo 31. São alguns dos versículos que a gente já viu aqui na live. E a gente precisa sempre renovar, nos lembrar da palavra do Senhor, queridos. Às vezes as situações vêm, as circunstâncias vêm e a gente não pode se desconectar do Senhor. A gente não pode se desconectar da palavra dele. Muito pelo contrário, queridos. É nesses momentos que a gente deve se agarrar ainda mais, se agarrar e se apegar ainda mais à palavra de Deus, se apegar ainda mais ao Senhor. E deixe o passado nas mãos do Senhor. Não fique remoendo, essas pessoas fizeram isso, essas pessoas falaram aquilo. Senhor, está aqui em suas mãos. Deixa que Deus vai cuidar de tudo isso e você segue a sua vida. Então vamos lá, queridos. Isaías capítulo 40, do versículo 28 até o versículo 31. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Queridos, que palavra tão poderosa para abençoar o nosso dia. Se agarre, se apegue à palavra de Deus, queridos, e você sabe o que ela significa. E ela vai à sua frente abrindo portas, e ela vai à sua frente abrindo caminhos, e você vai se apegar à palavra de Deus, e você vai declarar a palavra do Senhor. Então, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Então, Deus criou todas as coisas. Ele é o Criador de toda a terra, queridos. Ele não se cansa nem fica exausto. E, de repente, você está passando por um momento que você fala assim, eu acho que o Senhor desistiu de mim. Eu acho que Ele cansou de mim. Porque depois de eu ter feito 1, 2, 3, 4, 5, o Senhor desistiu de mim. E você dá aquela tristeza, aquele arrependimento. E você tem essa sensação de abandono. Queridos, isso não é nada além de que um veneno, de que uma mentira lançada. Porque o Senhor nunca desiste de nós. Ele nunca desiste dos filhos. Queridos, a Bíblia nos diz que Deus não deixa um só para trás. Ele vai em busca daquela ovelha perdida. Ele deixa as 99 para ir atrás daquela uma. Então, uma vida importa. Uma vida importa muito para o Senhor.
E Ele não vai desistir de você. Ele continua te fazendo convite todos os dias para você se jogar nos braços amorosos dele. Então o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto. E então essa palavra vai para você, que está aí pensando que Deus desistiu de você, que Ele se cansou, que Ele está exausto de bater na porta. Abra a porta do seu coração para Ele. Permita que Ele entre, permita que Ele faça a mudança necessária na sua vida. Sabe, queridos, essa mudança é tão importante muitas vezes, aliás, normalmente, né? A gente quer que a mudança aconteça fora, que a mudança aconteça nos outros. A gente sai culpando tudo e todos por alguma coisa que está acontecendo. Mas, queridos, normalmente está dentro. A gente precisa parar, olhar para dentro, assumir a nossa responsabilidade, assumir a nossa culpa, sem dizer que é culpa do A, do B, do C ou do D. Senhor, a culpa é minha, eu assumo a minha responsabilidade. Eu não quero mais ter esses atos, eu não quero mais ter esse tipo de atitude. Senhor, limpa em mim tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu não quero ficar olhando para fora, eu quero olhar para dentro, eu quero ajustar dentro. A paz que a gente espera do lado de fora, muitas vezes a gente precisa olhar para dentro. Seja você a paz que você espera no mundo, que comece com você. Ao invés de ter discursos de ódio, palavras de raiva, palavras de só jogar coisa ruim nas pessoas. Lembrando, queridos, que quando as pessoas fazem isso, tem um espelho na frente delas. Aquilo ali volta para ela e volta multiplicado, volta com mais força para a vida daquela pessoa. Então, ao invés de ser assim, que a gente lance amor. Porque é a mesma coisa, imaginar que tem um espelho e a pessoa está ali lançando amor, bondade, bênçãos, palavra de compaixão, palavra de misericórdia. Ela está lançando, então tem um espelho na frente dela, aquilo ali está voltando para ela de forma mais intensa, de forma mais multiplicada ainda. Então, basta a gente pensar. Se eu sei que tem um espelho, aquilo ali está voltando para mim com mais força e mais intensidade, o que eu quero que volte para mim com mais força e intensidade? Nós precisamos andar em sabedoria, queridos, entender as sementes que estamos plantando, porque volta multiplicada. Toda vez que você for falar alguma coisa, pensa nesse espelho aqui, ó. A gente sabe que quando a gente joga alguma coisa no espelho, aquilo ali volta rápido, não é verdade? Então você imagina o espelho. Então, peraí, que eu tô falando essa palavra, eu tô falando isso a respeito das outras pessoas. Tá voltando. Vai voltar mais forte. Vai voltar mais forte para mim, para minha vida. Então, peraí, ajusta rapidamente. Mas muitas vezes a gente entra naquele modo automático e a gente não para refletir na palavra de Deus. Não para refletir no que o Senhor está dizendo pra gente. E a gente quer acusar fora. A gente quer responsabilizar todo mundo, menos a nós mesmos. Então a gente precisa tomar essa responsabilidade, olhar para dentro e ajustar o que precisa ser ajustado, queridos. Na certeza de que Deus não vai se cansar, não vai ficar exausto. E Ele nunca vai desistir de nós, queridos. E não apenas isso, Ele também fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Então você está sentindo aí nesse momento, querido, sem força nenhuma, sem ânimo, de repente você está aí na sua cama falando, Senhor, eu não sei nem para que eu acordei. Senhor, o que eu estou fazendo aqui na terra? Senhor, para que eu estou viva ainda? Senhor, queridos, nada disso vem de Deus. Então, receba a palavra de vida, palavra de cura, palavra de salvação, palavra de alegria, palavra de paz sobre a sua vida. Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Entre você pensar e achar que a sua circunstância tem mais poder do que Deus, fique com a palavra de Deus. A palavra do Senhor que diz que Ele fortalece o cansado. Então você está sentindo aí cansado, exausto. Está aqui o Senhor dizendo essa palavra para você. Que Ele fortalece o cansado e não apenas isso. A Bíblia nos diz que Deus faz infinitamente mais e além. Ele faz tudo além da nossa vida. Ele transborda tudo na nossa vida. E Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Ele não apenas renova a força, fortalece o cansado. E não apenas dá vigor ao que está sem forças. Veja, Ele dá grande vigor
ao que está sem forças. Ele faz além, ele faz muito mais. Então já vai se alegrando, já vai declarando essa palavra de Deus, já pega a sua Bíblia. Não tem Bíblia, procura esse versículo na internet, esses versículos na internet, guarda no seu coração. Todas as vezes que você começar a se levar pelas circunstâncias, que você começar a ficar triste, exausta, você se levanta pela palavra de Deus e declara, Senhor, eu recebo a sua palavra no meu coração, que diz que o Senhor fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Sabe, os jovens podem se cansar, os jovens podem ficar exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam ao alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É sobre a palavra do Senhor que nós temos que caminhar. Amados, não é sobre aquilo que está acontecendo, não é sobre as circunstâncias. Não estou dizendo que é fácil quando a gente recebe alguma notícia, quando alguma circunstância acontece. A gente faz aquilo que a gente pode fazer. A gente faz aquilo pelos nossos olhos naturais, ora, abençoa aquela pessoa e deixa que o Senhor vai cuidar daquilo ali. E a gente se levanta através da palavra de Deus, porque é ela que vai nos fortalecer. É ela que vai trazer cura, restauração. É a palavra, a gente deixar a palavra de Deus penetrar dentro do nosso coração, penetrar em todas as nossas células, penetrar em todo o nosso ser, em toda a nossa vida. E a gente vai caminhando conforme essa palavra, porque assim a gente vai renovando a nossa mente. Então, se a gente está renovando a nossa mente pelo problema, pela circunstância, pelo desafio, pelo obstáculo, por aquela pessoa, por aquela calúnia, por aquela injúria, e a gente fica remoendo aquilo ali de noite e dia, remoendo aquilo ali de noite e dia, mais daquilo que a gente vai ter, porque a gente está pensando naquilo ali, então a gente está deixando com que aquela situação roube o lugar de Deus na nossa vida, porque a gente está pensando muito mais nisso do que em Deus, muito mais na palavra do Senhor. Não quer orar, não quer se conectar com Deus. Nós precisamos nos conectar com Deus todos os dias, queridos. E porque quanto mais a gente se conecta com Deus, mais fortalecidos ficamos. Então, vem essas situações, a gente pode ficar triste momentaneamente, mas a gente rapidamente se levanta na palavra do Senhor. Se levanta dando glória a Deus. Se levanta na certeza de que não é nada oculto que não venha a ser revelado. E quando vem a ser revelado, às vezes dói. Mas a gente se alegra, Senhor, esse não é um lugar para fazer morada. Senhor, eu me alegro porque eu achei que aquela pessoa fosse meu amigo, eu achei que fosse minha amiga, mas o Senhor me mostrou. Eu achei que aquela pessoa fosse de confiança, eu achei que aquela pessoa fosse legal, mas o Senhor me mostrou exatamente quem é quem. Então, por mais que tenha essa decepção, a gente se alegra porque Deus mostra, queridos, exatamente quem é quem. Ninguém vai zombar de Deus, tampouco de seus filhos. Ninguém vai zombar, ninguém vai fazer ha-ha nas costas. O Senhor vai mostrar, vai mostrar. Então a gente fala, Senhor, obrigada. Obrigada porque o Senhor me mostrou. Obrigada porque o Senhor me mostra tudo. E esse é o amor do Senhor. Esse é o amor do Senhor, queridos, que a gente precisa se alegrar todos os dias. Não se deixe levar pelas circunstâncias, não se deixe abater, não deixe que as circunstâncias falem mais alto do que aquilo que Deus colocou no seu coração, do lugar que Deus já te mostrou que você vai para lá. Então essas coisas não podem ter influência sobre você. Podem ter até momentaneamente, mas você se levanta, você sacode, você vai, avança com coragem, com ousadia. Eu estou olhando para o alvo, o meu alvo é Cristo. Eu não vou tirar os olhos do Senhor. Eu não vou tirar os olhos do meu doce amor amado Jesus. Eu vou avançar em coragem, ousadia na direção dele. E você guarda essa palavra no seu coração. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então não é porque um dia você teve força e de repente hoje você está sentindo cansado, cansada, abatido, abatida, que você vai ficar nesse lugar, queridos. Veja, renova. Ele faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque ele não cansa, ele não se cansa, ele não fica exausto, ele não desiste de nós, então ele faz de novo, quantas vezes forem precisas, porque o amor de Deus é infinito por todos nós, a misericórdia dele é infinita por todos nós, a bondade do Senhor é infinita por todos nós. Então aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E como eu falei agora há pouco, ele sempre faz infinitamente mais e além, e não apenas isso. Voam alto como águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, queridos, voar alto como águia significa voar acima de todo e qualquer obstáculo, problema, situação, desafio, seja lá o que for, você vai voar alto como águia, você só vai olhar para essas coisas, olhar de cima para baixo, e não de baixo para cima, aterrorizada, apavorada, assustada com isso, mas não, voando alto como águias. Voando, tá? A tempestade, você vai voar para dentro daquela tempestade, por dentro dela, e você vai atravessar, porque o Senhor te convida a voar alto como uma águia, queridos, voar alto. Então, o que é que você está achando que hoje vai te esmagar, vai triturar, que você não vai aguentar, que você não vai suportar, que você está dando muito mais valor a isso do que ao Senhor Jesus, que você está colocando muito mais crédito nessa pessoa, nessa história, do que no Senhor Jesus? Então, hoje é o momento. O dia hoje, o momento agora que isso vai ser quebrado em nome de Jesus, e você vai olhar para o Senhor e você vai receber a palavra de Deus no seu coração e você vai ter sua força renovada, você vai voar alto como águias, você vai olhar para essas situações de cima para baixo, você só vai olhar e ver Deus cuidando aqui, Deus cuidando ali, Deus resolvendo ali, a justiça de Deus vendo aqui, aquela situação se estabelecendo lá, porque Deus é bondoso, misericordioso, e uma das faces do amor de Deus é a justiça, queridos, jamais esqueçam disso. Mais uma vez eu vou ler para que essa palavra fique no seu coração. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa alegria é o renovo de Deus na nossa vida, queridos. O Senhor que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá vestes novas, que nos convida a renovar as nossas forças, a nossa alegria e o nosso ânimo nele. É nele que está a força necessária que a gente precisa para fazer aquilo que precisa ser feito. Mais uma vez eu vou dizer, a gente faz a nossa parte. Aquilo que está ao nosso alcance, a gente faz. E o restante, você deixa, entrega nas mãos do Senhor, porque o sobrenatural, quem vai fazer Ele. A justiça, quem vai fazer Ele. Quem vai cuidar desse assunto é Ele. E ore por essas pessoas, queridos, que de repente estão aí tentando roubar a sua paz. Não permita isso. Declare vida, declare cura, declare salvação sobre a vida dela, declare bênçãos sobre a vida dela. Porque a primeira coisa que Deus vai fazer, é quando a gente fala, não, quando a gente lê na Bíblia, né, pra gente abençoar aquelas pessoas, né, pra gente orar para aquelas pessoas, muitas pessoas são resistentes a essa palavra, porque elas acham que abençoar, que Deus vai sair fazendo coisas materiais por essa pessoa, que Deus vai dar e dar coisa. Mas na verdade, queridos, eu até comentei isso outro dia, eu escutei isso de uma essa palavra numa pregação da Joyce Meyer, né, que eu amo, né, Joyce Meyer, ou Joyce Meyer, e ela é muito maravilhosa, e eu acompanhei essa pregação dela, eu assisto muito, maratono muita pregação dela, e ela trouxe essa palavra, né, que a primeira coisa que o Senhor vai fazer, a grande bênção que o Senhor vai dar por essa pessoa, é mostrar para ela quem ela vem sendo, então para que ela não seja mais assim. Então quando a gente diz, Senhor, eu abençoo essa pessoa, eu oro pela vida dessa pessoa, Senhor, eu abençoo em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa pessoa. Primeira coisa que o Senhor vai fazer, a grande bênção que Ele vai fazer por ela, é mostrar quem ela vinha sendo, é mostrar como ela está se comportando, é mostrar aos olhos dele como essa pessoa está completamente fora de princípios, como essa pessoa está completamente fora da palavra no modo automático, cego, que ela não está conseguindo ver e enxergar as coisas. E o Senhor vai descortinar e vai mostrar para ela. E essa pessoa vai poder enxergar quem ela vinha sendo e ela pode se alegrar no Senhor na revelação. Ela pode se alegrar no Senhor em poder ajustar a vida dela. Ela pode se alegrar no Senhor em poder ter essa conexão com Deus, em ajustar, em ter sintonia fina, em entrar em sintonia com aquilo que Deus tem para a vida dela, porque Deus tem planos bons para todas as pessoas, para todos nós, queridos, amados preciosos. Bom,
Queridos, fiquem com essa palavra no seu coração, Isaías capítulo 40, do versículo 28 até o versículo 31. Renove as suas forças nesse dia no Senhor. Que tudo aquilo que estava te impedindo de avançar, que caia por terra em nome de Jesus. Que as correntes que te impediam sejam quebradas, seja na sua mente, seja na sua vida, seja lá onde essas correntes estejam. Que elas sejam quebradas agora em nome de Jesus e que você possa se alegrar no Senhor. Que você possa renovar as suas forças. Que você possa voar alto como águia. Que você possa correr, que você possa andar, não se cansar, não ficar exausto. Que você possa renovar as suas forças no Senhor e não deixar que nada mais roube o lugar de Deus na sua vida. Que Jesus Cristo seja sempre o rei do seu coração, o rei da sua mente, o rei da sua vida, que ele possa guiar você a toda a verdade, que ele possa guiar você em todas as coisas, porque ele quer. Agora a pergunta que fica aí também, e você quer? Se você fala sim, Senhor, eu também quero. Sim, Jesus, eu também quero. Então você permite que ele guie você e guie você em toda a sua vida. Tá bom, meus amados, queridos, preciosos? Essa será a nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Que o seu ânimo, a sua força, a sua alegria de viver seja renovada nesse momento em nome de Jesus. Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Muito obrigada, queridos, a todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada a todos vocês. E eu acredito que hoje o novo plano bíblico que eu escrevo lá no aplicativo da Bíblia, que é uma bênção, que é tudo gratuito, eu acredito que hoje já esteja no ar. E eu vou colocar o link nos stories e amanhã eu confirmo para vocês, tá bom? Aqui na live também. Um beijo para todos vocês, queridos. Se alegrem no Senhor. Assim como está escrito, novamente direi, alegre-se. A gente encontra essa palavra na Bíblia, de alegria, de renovo, de paz. A Bíblia é uma bênção, queridos. A palavra de Deus nos abençoa. Queridos, que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, obrigada. Roselene, obrigada, minha querida. Ficou aqui a live toda. Glória a Deus. Rubi, precioso do Senhor Jesus. Que Deus também abençoe poderosamente o seu dia. Anne, Manuela, Márcia, Angélica. Amém, amém, minha querida. Obrigada. Kelly, Walter, obrigada, querida, pela sua presença. Obrigada por seguir. Deus abençoe. Camila, Luciene, Natália, Marta, Martinha, sem esse Insta, Laia, Edilane, Jussara, Alessão, André, Diogo, Davidson, Ivanete, Juba, Juvenal, Iris, Whitson, Priscila, Isabel, Vânia, Giovanni, Lalazinha, JP. Um beijo para todos vocês, queridos. Obrigada. Até amanhã, em nome de Jesus.